Temos várias crianças hoje, que bom. Esse espaço aqui está ficando um pouco pequeno para as nossas crianças. Isso é um problema muito bom para nós. Crianças, esses dias e alguns dias atrás, algumas vezes que eu quero fazer algo de legal que meus filhos gostem, eu compro alguns docinhos para eles. E várias vezes, quando eu falo para eles, vamos lá comprar um picolé, ou vamos comprar um docinho, vamos comprar um bombom, eles prontamente ficam alegres e falam, eba, eu amo bombom, eu amo docinho, eu amo picolé. E às vezes vocês já falaram isso, vocês se sentem dessa maneira, e tem, acho que, várias coisas que a gente consegue pensar, mesmo agora, coisas que nós amamos, né, que são coisas que nós gostamos muito. E hoje eu vou falar sobre amor, mas é um amor diferente. A gente usa essa palavra para várias coisas na nossa vida. A gente usa essa palavra para descrever o nosso sentimento com relação aos outros, com relação, às vezes, a algumas comidas, algumas atividades. Eu amo o futebol, eu amo o parquinho, eu amo o bombom. Mas a gente vai falar sobre um amor que vem de Deus, que é muito, muito mais profundo do que qualquer amor desses que a gente descreveu. E é um amor que, por causa do amor de Deus, a palavra de Deus fala que é por causa desse amor que nós sabemos e entendemos o que é amar de verdade. E é um amor que a palavra de Deus fala que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando a gente não tinha nada bom para dar para Deus, Ele nos amou. E eu vou falar um pouquinho sobre esse amor hoje. E eu espero que isso nos ensine a amar da forma correta. Tá bom? Obrigado, podem se assentar. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 9 a 11. Enquanto vocês abram a Bíblia de vocês, eu só quero contextualizar um pouquinho esses versículos e falar um pouco da carta aos Filipenses e o que está acontecendo aqui, e depois falar um pouco sobre esses versos também que nós vamos olhar mais profundamente. A igreja de Filipos, a igreja em Filipos, ela foi fundada mais ou menos 50 anos depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. Isso está lá em Atos, capítulo 16, e é interessante lermos aquele capítulo, e nós vamos ver 3 conversões ali que acontecem, que são fundamentais para o começo, para o estabelecimento da igreja em Filipos. Então você tem primeiro ali Paulo e Silas vão na segunda viagem missionária e eles começam a conversar e a evangelizar uma mulher chamada Lídia. E ela entende o evangelho, ela aceita o evangelho, ela convida Paulo e Silas à sua casa. E ali fala que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois ela é convertida, ela e toda a sua casa, e eles são batizados ali. Depois Paulo e Silas estão andando e uma jovem endemoniada, com um espírito adivinhador que chama, começa a segui-los, e após alguns dias Paulo repreende esse espírito. Por causa disso, ele é preso, ele e Silas são presos, porque essa jovem ganhava dinheiro para alguns senhores ali na cidade. Eles são açoitados, eles são presos. Mesmo ali na prisão, eles cantam louvores a Deus, e os presos ali, e todos os soldados escutam isso e testemunham disso. Após alguns instantes, tem um terremoto ali, que abre todas as portas das celas e os presos saem.
um dos carcereiros percebe isso e ele tenta se matar porque ele percebe que ele era o responsável ali por cuidar dos presos, mas ele encontra Paulo e Silas ainda ali na cela e eles falam para ele não se matar. E eles compartilham do evangelho para com ele. E esse carcereiro, então, ele convida eles também à sua casa, e ele e toda a sua casa são convertidos e são batizados. E desses 3 acontecimentos incomuns, da conversão de uma mulher gentia, a expulsão de demônio de uma jovem e a conversão de um carcereiro, a igreja de Filipos é fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo visita Filipos novamente em sua 3ª viagem missionária. E cria-se um relacionamento entre Paulo, como pastor e fundador e missionário ali daquela igreja, e aquela igreja em Filipos também, e os filipenses. E a igreja de Filipos frequentemente ora por Paulo, lhe envia presentes e acompanha Paulo no seu ministério, e ajuda Paulo no seu ministério da forma que eles conseguem. No capítulo 4 de Filipenses, nos versículos 15 e 16, Paulo mesmo nota e reconhece isso. E ele diz o seguinte: sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E aí, quando Paulo escreve essa carta que nós temos de Filipenses, aos filipenses, a essa igreja em Filipos que ele fundou, Paulo está preso em Roma. Isso já é no final do ministério e da vida de Paulo, mais ou menos 59 a 61 depois de Cristo. Isso se encontra no último capítulo de Atos, capítulo 28. No versículo 13, aqui do nosso capítulo 1 de Filipenses, Paulo fala um pouquinho sobre as suas circunstâncias, né? Ele diz sobre as suas cadeias, ele diz que essas suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Depois, no capítulo 4, versículo 22, também ele vai mencionar: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, Paulo está preso em Roma, aguardando ser julgado, e mesmo preso, ele está compartilhando do evangelho, e ele está orando pela igreja, e ele está escrevendo cartas à igreja. A igreja de Filipos envia a Paulo, quando ele está em Roma, uma carta, suprimentos, por meio de Epafrodito, um membro ali daquela igreja, e envia Epafrodito para cuidar de Paulo e de seus interesses, e ajudá-lo, encorajá-lo enquanto ele está lá. E essa carta que nós temos, então, foi quando Epafrodito voltou da igreja. Ele volta, então, carregando a carta aos filipenses, a carta de Paulo. E essa é uma oração, os versículos 9 a 11, é uma oração que nós veremos de Paulo. E é interessante notarmos que nessa carta aos filipenses, o nome de Jesus Cristo e seus derivados, Salvador, Cristo Jesus, Jesus, Senhor, elas aparecem 51 vezes em 104 versículos. 51 vezes em 104 versículos. E explica um pouquinho da profundidade, da intimidade que Paulo tinha com Deus. É o momento mais crítico da vida de Paulo. Ele está preso, aguardando o julgamento, ele está prestes a morrer, está perto da sua morte. É um momento crítico, e nesse momento mais crítico da sua vida, ele ora. Ele recorre a Deus. E é interessante notarmos que ele não ora por sua própria situação, ele não ora pela sua própria vida, mas ele ora pelos outros. Também é um demonstrativo da intimidade que Paulo tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua hora mais crítica orou pelo perdão daqueles que estavam o crucificando. E é interessante pensarmos só nisso, nos momentos mais críticos de nossa vida, a quem recorremos? Ou a que recorremos? Será que recorremos a Deus em oração? Ou recorremos a
outras pessoas ou outros instrumentos ou outros influenciadores. E aí, se recorremos a Deus em oração, pelo que oramos? Será que oramos unicamente sobre a nossa condição, sobre a nossa situação? Ou estamos nos assemelhando, assim como Paulo, a Cristo, que no momento mais crítico ora pelos outros? Nós vemos aqui nessa carta a quem Paulo recorre. Ele recorre a Deus. Nós vemos por quem Paulo ora. Ele ora pelos outros e nós veremos nesses versículos 9 a 11 pelo que Paulo pede, pelo que Paulo ora. Então, vamos à leitura de nosso texto, Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê entendimento claro e conhecimento da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra às nossas vidas e nos transforme por meio da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado e louvado por nosso culto e nos ajude, Pai, a sermos fiéis e entendermos do Teu amor para assim sabermos como viver e como amar. Em nome de Jesus. Amém. Paulo ora no seu momento mais crítico por amor. Por amor. O conteúdo da sua oração é o amor. E esse não é qualquer tipo de amor, esse não é um amor que nós estamos acostumados hoje em dia, esse é um amor diferente daquele amor do mundo. Esse é um amor, é o fruto do Espírito que capacita que todas as outras virtudes espirituais sejam exercidas corretamente. Como vemos em 1 Coríntios 13, o amor é maior que a fé e maior que a esperança, e sem a qual nenhum cristão é espiritualmente completo. Como vemos em Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. Mas nós vemos aqui, então, nesses versículos, as características deste amor. Nós veremos qual que é a raiz ou a base deste amor, e nós veremos qual que é o objetivo deste amor. Primeiro, as características deste amor. A primeira característica que nós podemos notar deste amor é que ele é um amor divino. Ele é um amor divino, ele vem de Deus. Ele não é intrínseco a nós, ele não pertence a nós, ele é um amor divino. Paulo, ele recorre a Deus, e ele pede a Deus por este amor. Ele percebe, ele reconhece que é Deus quem instila, quem implanta e quem dá esse amor a nós. É uma dádiva de Deus. Em 1 João 3,16, diz: Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós conhecemos o amor e sabemos o que é o amor porque Deus nos amou, porque Deus nos demonstrou o que é o amor, principalmente na entrega de seu Filho Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, esse amor, uma das características desse amor é que ele é divino. A fonte deste amor é Deus. E Paulo reconhece isso e recorre a Deus por este amor. A segunda característica que nós vemos aqui é que esse amor ele é extrínseco. Ele não pertence a nós, ele não é de nossa natureza. Se nós olharmos para o original, esse amor, a palavra é ágape. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa palavra, ela
usada frequentemente, mas esse tipo de amor é um amor incondicional, altruísta e sacrificial. Incondicional, altruísta e sacrificial. Totalmente diferente do amor que nós estamos acostumados a ver. Não é um amor baseado em qualquer beleza encontrada no objeto amado. Deus não nos amou porque Ele viu em nós alguma beleza em si. Ele não nos amou porque Ele sabia que ao nos amar Ele ia receber qualquer coisa benéfica de volta. Ele não nos amou porque assim Ele seria amado. Mas Ele nos ama porque Ele é amor. E é esse amor que nós vemos de Deus. Ele não pertence a nós, Ele não é de nossa natureza. É um amor incondicional, altruísta e sacrificial. É o escolher amar. Escolher amar. Mesmo quando você sabe que o amar não será benéfico para você. Nós encontramos isso em Romanos 5, versículo 8. Diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós quando éramos bonzinhos, quando éramos bonitinhos, quando éramos ovelhinhas peludinhas, bonitinhas, que serviríamos a Cristo e teríamos algo bom a oferecer a Cristo, mas Ele nos amou quando não tínhamos nada de bom em nós, quando ainda éramos pecadores. E a terceira característica que vemos deste amor é que ele é o marco do verdadeiro cristão. Ele é o marco do verdadeiro cristão. Ele é possível somente àqueles que experimentaram este amor de Deus. Aqueles que não experimentaram este amor de Deus não conseguem demonstrar este amor. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 13,35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 1 João 4,7-8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E em contrapartida, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então esse amor, ele é divino, ele vem de Deus, ele é extrínseco, ele não pertence a nós, não é da nossa natureza, e ele é um marco do verdadeiro cristão. E não é por qualquer coisa da natureza do crente em si, mas é porque o cristão contém o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o cristão consegue amar dessa forma. E é interessante nós notarmos que Paulo pede a Deus que esse amor aumente. Ele está escrevendo a cristãos de uma igreja, ele supõe corretamente que esses cristãos contêm o Espírito Santo de Deus, então ele não pede que esse amor seja gerado, ele não pede que esse amor seja criado, ele pede a Deus que esse amor aumente. Esse amor já está naqueles cristãos, porque eles já contêm o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que lhes capacita a amar dessa forma. Acho que uma das melhores formas que eu consigo ilustrar isso, além de Jesus Cristo e seu ministério terreno aqui na Terra, é a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma holandesa que escondeu os judeus em sua casa durante a Segunda Guerra Mundial. Após algum tempo ali, ela e sua família escondendo os judeus, eles foram descobertos pelo exército alemão, pelos oficiais da SS, e ela e sua família foram levados a um dos campos de concentração mais severos ali da época. E ali ela enfrenta várias atrocidades severas. Você lê isso no livro dela, O Esconderijo Secreto,
refúgio secreto, hiding place, né? Um refúgio secreto. Ela e sua família, então, são descobertos, são levados ao campo de concentração, sofrem tremendas atrocidades. Ela vê ali a sua irmã morrer, o seu pai morrer. Ela sobrevive e depois do término da Segunda Guerra Mundial e de todos esses acontecimentos, ela passa a sua vida pregando, relatando, dando o seu testemunho e falando sobre o amor de Deus e sobre perdão. E em uma dessas vezes ela está pregando numa igreja em Munique, e ela está pregando lá e ela percebe que um dos soldados que estava no campo de concentração com ela está ouvindo a sua pregação. E esse soldado não a reconhece depois do sermão, depois que ela prega e fala sobre o amor e o perdão que nós temos de Cristo. Esse soldado se aproxima dela e fala: que bom saber que eu tenho o perdão de Cristo. E ele estende a sua mão a ela. E ela diz que ela fica paralisada. E naquele momento ela fala que todas as lembranças do campo de concentração voltam a ela. E ela lembra da sua irmã e todas as coisas que ela sofreu ali, e ela não consegue perdoar e não consegue estender sua mão para cumprimentar esse guarda. E naquela hora ela ora a Deus. Ela ora a Deus, e ela recorre a Deus. E ela pede que Deus lhe ajude a entender o perdão de Deus por ela e a perdoar esse guarda. E assim ela tem as forças suficientes para estender a sua mão e perdoar e cumprimentar esse guarda. Esse é o tipo de amor que nós estamos falando, que não vem de nós. Ele é divino, ele é extrínseco a nós, mas ele é o marco do verdadeiro cristão, porque nós experimentamos desse amor de Deus. Nós experimentamos esse amor de Deus. E ela fala sobre esse relato, ela diz: assim eu descobri que a cura do mundo não depende mais do nosso perdão do que de nossa bondade, mas depende do perdão e da bondade de Deus. Quando Ele diz para amar nossos inimigos, Ele oferece, juntamente com o mandamento, o próprio amor. E é isso. Em primeiro lugar, este amor é divino e nós devemos recorrer continuamente à fonte deste amor para conseguirmos, em troca, amar dessa mesma forma. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui qual que é a raiz, qual que é a base deste amor. Ainda no versículo 9, Paulo ora para que o amor deles aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. E aqui nós entendemos o que alimenta este amor e o que guia este amor. Este amor ele é alimentado pelo pleno conhecimento. Pelo pleno conhecimento. E aqui essa palavra conhecimento é uma boa, ótima tradução. Pode ser traduzido e entendido como uma certeza, uma garantia também. Não é qualquer conhecimento, mas é uma certeza, um conhecimento certo, verdadeiro, garantido. E é isso que alimenta e guia este amor, é a verdade e o verdadeiro conhecimento. Então este amor ele é ancorado, alicerçado, enraizado à verdade do amor de Cristo que nos é revelado nas Sagradas Escrituras. É isso que Jesus diz aos discípulos que o seguem em Lucas 24, 27, quando diz ali que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que as Escrituras constavam a seu respeito. Um bom resumo de todas as Escrituras é o amor de Deus para conosco, demonstrado no seu Filho Jesus, que se sacrificou pelos nossos pecados. Então, o que alimenta esse amor é o conhecimento profundo e certo das Sagradas Escrituras, que nos demonstram o amor de Deus por nós, revelado em seu Filho Cristo Jesus, que foi sacrificado pelos nossos pecados. É isso que João 14,15 diz. Por isso que João 14 diz: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o conhecimento da palavra e amor não são coisas distintas. Guardar os mandamentos, obediência e amor não são coisas separadas, mas na verdade andam em paralelo, e o amor ele é alimentado por um pleno conhecimento, um conhecimento profundo e alicerçado nas Sagradas Escrituras. E aí nós vemos o que guia então este amor é toda a percepção que também pode ser uma consequência do pleno conhecimento. E aqui essa toda percepção, uma boa tradução disso pode ser discernimento. Discernimento. Então, o que alimenta é o pleno conhecimento e o que guia este amor é discernimento. É você ter a capacidade de perceber claramente e, portanto, compreender a natureza verdadeira de alguma coisa. Perceber claramente e compreender a natureza verdadeira de alguma coisa. Então, o amor é alimentado, guiado por sua teologia e como você aplica e vive essa teologia. Este amor, a forma que ele é descrito, é uma ação humilde, sacrificial e servil, que sabe o que é certo e errado, sabe o que é verdadeiro e falso, e é capaz de aplicar esse amor nas circunstâncias corretas. Não é um amor que é solto, que é dado a si mesmo, mas ele é guiado, ele é alimentado por conhecimento e ele é guiado por discernimento. É isso que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Recentemente, na casa dos meus pais, a gente estava vendo algumas fotos antigas e passamos por uma foto de mim e meu irmão com alguns amigos nossos, quando éramos crianças, em Vitória, sem camisa, de bermuda, segurando algumas garrafas PET e felizes, nos abraçando. E meus pais olharam e falaram: vocês se lembram dessa foto? A gente, não. O que aconteceu nessa foto? Aí eles nos contaram a história. Nós estávamos num sítio de um presbítero da nossa igreja. Ali os pais se reuniram, estavam conversando e os filhos foram brincar do sítio e por alguns minutos, sem supervisão adulta, nós sabemos o perigo que é isso, especialmente aqueles que são pai. Quando você não escuta, quando está muito silêncio, você já suspeita de alguma coisa, né? Então, em alguns minutos, nós voltamos correndo rapidamente. Fogo! Fogo! E os pais ali, o que foi? O que aconteceu? E nós, as crianças, começaram a brincar com fogo e aconteceu que nós colocamos fogo em uma parte do sítio e esse fogo começou a se espalhar. Então, todos os pais e as crianças correram e pegaram baldes, encheram de água e garrafa PET, qualquer coisa que poderia carregar com água para apagar esse fogo, e quase que colocamos fogo no sítio inteiro ali do nosso presbítero. E a foto, nós estamos felizes e alegres com isso, como crianças, com certeza achamos o máximo isso, mas isso trouxe grandes prejuízos ali àquele sítio. Poderia ter sido pior. Mas, meus irmãos, o amor sem ser alimentado pelo pleno conhecimento e sem ser guiado pelo discernimento é como esse fogo, que ele não tem controle, que você não tem como guiá-lo, que ele destrói tudo em seu caminho, que ele traz prejuízo para a pessoa que está amando e para aqueles que sofrem com este amor também. É isso que nós vemos frequentemente no nosso mundo, esse sentimento incontrolável que destrói famílias, que destrói relacionamentos, que não tem
discernimento para ser guiado e aplicado da forma correta, aos relacionamentos corretos, nas circunstâncias corretas. Quantas pessoas cheias de amor dão dinheiro, às vezes, que não têm, a pessoas que não amam o Evangelho. Elas são cheias de amor, mas lhe faltam conhecimento, lhe falta discernimento. Quantos jovens cheios de amor e intenções boas e às vezes até querendo compartilhar do Evangelho, aplicam esse amor da forma errada, nos lugares errados, com pessoas erradas. O amor que Paulo está falando é um amor que é emulado no amor de nosso Deus, é um amor que é alimentado, guiado e controlado pelo conhecimento profundo e verdadeiro da palavra de Deus e por discernimento. E então nós vemos as características deste amor, nós vemos o fundamento, a raiz no que está embasado este amor, e em seguida nós vemos também o objetivo deste amor, a partir do versículo 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, em primeiro lugar, para aprovardes as coisas excelentes. Este verbo aprovar aqui é um pôr sobre teste, é você aceitar quando testado. Isso era um termo comercial que era usado para denotar o teste de moedas. Eles usavam esse termo, então você testava se uma moeda era verdadeira ou se a moeda era falsa. E lógico, você jogava a moeda falsa fora e ficava com o dinheiro genuíno, com o dinheiro verdadeiro. Então nós devemos aprovar o quê? As coisas excelentes. Isso está no comparativo. Não é necessariamente só as coisas certas e erradas, mas nós devemos aprovar e gastar o nosso tempo e gastar os nossos esforços e aplicar este amor nas coisas excelentes, nas melhores das coisas. E Paulo está falando aqui sobre o amor fraternal. Sobre o amor fraternal. Essas são as coisas excelentes. A ideia é que o crente possa ter a habilidade de discernir e depois de praticar em suas vidas coletivas os assuntos realmente importantes do viver comunitário. Isso para nós é fundamental hoje em dia. Muitas vezes é fácil você discernir entre o que é certo e errado e você fala, bom, faço o certo, mas mesmo nesse âmbito de coisas certas existe uma gama gigantesca de coisas que podemos fazer. Como melhor, então, gastar o meu tempo? Como melhor, então, gastar o seu tempo, os seus esforços? Como aplicar o seu amor com discernimento nas coisas excelentes? Nas coisas excelentes. Isso tem a ver com o viver comunitário, fraternal, da vida comunitária da igreja. E aí, dentre esses objetivos, para sermos sinceros e inculpáveis, tendo em vista o dia de Cristo, o julgamento final, a volta de Cristo, mas também para sermos sinceros e inculpáveis aqui na nossa vida terrena, tendo em vista o dia de Cristo, o julgamento. Esses sinceros é um elemento de autenticidade, de veracidade, é você ser verdadeiro, você ser transparente. E é interessante que essa palavra aparece somente aqui e em mais um lugar na Bíblia. Aparece em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, e lá é traduzida como uma mente esclarecida. Uma mente esclarecida. Então, ele retrata aquele que vive na luz, aquele que vive de maneira transparente, aquele que vive de uma forma verdadeira, que ele não tem nada a esconder. E aí, inculpável é aquele que não deveria ter falta alguma no seu caráter. Isso é falta moral, que não serve de ofensa
ou de pedra de tropeço para ninguém. E aí, o terceiro objetivo disso é produzir, é sermos cheios do fruto da justiça. E aqui nós lembramos claramente do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, sermos cheios de amor, o primeiro deles, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é para o crente, depois dessas coisas, produzirem uma colheita de qualidades morais num viver correto. Colossenses 1, versículo 6, fala sobre a verdade do Evangelho, o pleno conhecimento do Evangelho, a verdade do Evangelho, que está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10 também. Paulo ali ora para que eles transbordem, bem parecido com nossa oração, que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí, em último lugar, e isso está na ordem correta, com todas essas coisas na sua ordem correta agora, colocada ali no seu devido lugar, isso servirá para a glória e o louvor de Deus. Isso servirá para a glória e o louvor de Deus. E o objetivo último de sermos cheios do amor de Deus é para que Deus seja glorificado e para que Deus seja louvado. Eu trabalho com o meu pai é o meu chefe, isso traz as suas dificuldades, mas isso traz alguns momentos gostosos também. E um deles é quando nós conseguimos compartilhar e conversarmos sobre textos ou sobre algum preparo de sermão que nós estamos preparando, que nós estamos pensando sobre eles. E no momento dessa semana eu estava aqui pensando e preparando esse texto, e meu pai veio rapidamente me ver antes de ir ao Andrew Jumper, e ele perguntou, está trabalhando em quê? Eu falei, eu vou falar sobre amor. E ele falou, mais fácil falar do que praticar. E ele está correto. Essa é uma das coisas que é mais fácil nós falarmos sobre o amor, nós exigirmos muitas vezes o amor, do que nós praticarmos este amor. E a nossa cultura hoje em dia está acostumada com isso, e nós estamos sendo bombardeados com a vitimização e a exigência de pessoas nos amarem de forma incondicional, quando na verdade nós não praticamos de fato esse tipo de amor. Essa é uma das coisas que é mais fácil nós falarmos e exigirmos do que praticarmos. Mas essa é essencial, meus irmãos, para conseguirmos praticar este amor, para vivermos de fato este amor, que nós sejamos constantemente inundados e relembrados do amor de Deus para conosco. É essencial. Você não vai conseguir praticar esse tipo de amor por si só, sem ser inundado pelo amor de Deus. E aí nós nos voltamos, igual nos voltamos todas as vezes, aos meios de graça. Aos meios de graça. Não tem para onde fugir. A leitura da Bíblia, oração e os sacramentos, que são formas que Deus derrama o seu amor sobre nós, são formas que Deus demonstra que Ele é fiel às suas promessas, que Ele nunca vai nos abandonar e que Ele nos lembra constantemente do sacrifício de Cristo na cruz por nós.
que é a maior forma e a forma mais clara de enxergarmos este amor sacrificial, incondicional, ágape, que nós deveríamos então praticarmos uns com os outros. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco. Nos ajude, Pai, na nossa fraqueza. Nos ajude, Pai, na nossa falta de fé. Pai, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, para conhecermos mais intimamente a Ti, para sabermos mais corretamente como deveríamos viver e como deveríamos amar uns aos outros. Pai, pedimos que o Senhor derrame cada vez mais e mais o Teu amor sobre nós. Abra os nossos olhos para enxergarmos que o Senhor já derramou e já nos entregou deste amor. E nos ajude, Pai, a sermos pais fiéis, a demonstrarmos esse amor para com nossos filhos, a sermos filhos fiéis, a honrarmos os nossos pais e demonstrarmos esse tipo de amor para com eles. Nos ajude, Pai, a sermos maridos e esposas fiéis que demonstram esse tipo de amor para com o nosso cônjuge. Pai, nos ajude a sermos irmãos crentes fiéis que demonstram esse tipo de amor, principalmente na nossa igreja, para com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, e para que assim sejamos conhecidos por um povo que conhece do Teu amor e que vive o Teu amor. Esteja conosco, nos ensine, nos fortaleça e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.